Os verdadeiros motivos da condenação de Galileu. Com exceção de Isaac Newton, Galileu é o maior dos fundadores da ciência moderna, maior até que Copérnico, o descobridor do heliocentrismo. Galileu passou a ser o símbolo da intolerância religiosa ao livre pensamento e à busca pela verdade por meio da ciência. A condenação de Galileu pela Igreja Católica, obrigando-o a viver numa prisão domiciliar e a renegar a sua teoria, tem sido comumente interpretada como uma reação do clero ao fato de o cientista afirmar que a Terra não é o centro do universo. Mas essa explicação não está totalmente correta, e os motivos para a perseguição da Igreja a Galileu possuem causas mais teológicas do que científicas. Pelo menos essa é a tese defendida pelo historiador italiano Pietro Retondi no livro Galileu Herético, no qual afirma que descobriu um documento nos arquivos do Vaticano que permite uma nova interpretação da condenação de Galileu. A Igreja, de início, não se importou muito com a teoria heliocêntrica de Copérnico. Primeiro porque ela foi apresentada como uma mera hipótese matemática e não como uma verdade científica. Segundo, porque os motivos apresentados por Copérnico eram de ordem mais estética do que científica, sendo que ele afirmava que seria mais bonito o lustre ficar no centro da sala do que nas beiradas. Além do mais, pairavam algumas objeções sobre a viabilidade da teoria heliocêntrica. Primeiro, se a Terra se move no universo, por que então a aparência das constelações não se modifica durante o ano? Segundo, se a Terra se move, por que se jogarmos algo do céu sobre a nossa cabeça, o objeto não cairia um pouco para frente ou um pouco para trás? Hoje sabemos que essas objeções são infundadas, mas elas eram bem poderosas na época. Quanto à primeira, sabemos que as estrelas estão longe demais da Terra, o que faz que a variação da visualização das constelações seja praticamente imperceptível. Já quanto à segunda, sabemos que graças à lei da gravidade, o objeto lançado do alto e o ser humano estão na mesma velocidade, o que o faz cair verticalmente em linha reta. Mas, em 1610, Galileu, inspirando-se no inventor holandês, construiu uma luneta, que ajudou a reforçar a teoria heliocêntrica. A luneta mostrou que havia 4 objetos orbitando em volta de Júpiter, o que mostrava que nem todos os astros do espaço estavam orbitando a Terra. A luneta também mostrou que Vênus possui fases, como a Lua, o que era compatível com a teoria heliocêntrica. Talvez essas descobertas tenham levado a Igreja a olhar com mais cuidado a teoria heliocêntrica. Em 1616, após mais de 70 anos da publicação do livro Das Revoluções dos Orbes Celestes de Copérnico, o Santo Ofício proibiu a difusão de ideias heliocêntricas. Foi nesse contexto que, em 26 de fevereiro de 1816, que Galileu foi advertido pelo poderoso cardeal Roberto Bellarmino para abandonar a teoria copernicana. Nesse momento, foi uma simples advertência sem maiores consequências para o cientista. Mas por que a Igreja passou a achar o heliocentrismo perigoso para a fé católica? Havia algumas passagens bíblicas, como em Eclesiastes capítulo 1, versículo 5, Salmos 93, versículo 1, Josué capítulo 10, versículo 13, que indicavam que o Sol girava em volta da Terra. Mas havia também a passagem de Salmos 19, versículo 4, que afirmava que Deus armou sua tenda no Sol, o que inclusive foi interpretado por Galileu como indicativo de que o Sol era um lugar mais estratégico do que a Terra. Seja como for, o heliocentrismo não era uma doutrina fatal para a Igreja. O que era mais perigoso para a Igreja era o enfraquecimento da física aristotélica. A física de Aristóteles era baseada nos 4 elementos terrenos: água, ar, terra e fogo, e em um 5º elemento celestial, o éter, matéria-prima dos astros do espaço.
Com base nessa teoria, acreditava-se que o Sol, a Lua e as estrelas eram entes perfeitos. Acontece que, por meio de sua luneta, Galileu descobriu montanhas na Lua e manchas solares, mostrando que os dois astros eram compostos de uma matéria corruptível. Galileu, numa carta em 1612, afirmou que a descoberta das manchas solares era um enterro, ou antes, o juízo extremo e final da pseudofilosofia. Por pseudofilosofia, entenda-se a física aristotélica. No seu esforço de demolir a física aristotélica, Galileu, talvez sem ter consciência, envolveu-se em algo muito sensível para a Igreja: o atomismo. O atomismo contrariava o substancialismo aristotélico, segundo o qual os elementos podem se converter uns nos outros, como, por exemplo, a água pode virar ar quando vaporiza ou pode virar terra quando congela. Os portugueses ficaram entusiasmados com um pequeno animal encontrado no continente americano, o bicho-pau, porque ele supostamente comprovaria a pertinência da física de Aristóteles de uma substância transformar-se em outra, no caso, de um animal transformar-se em madeira. Isso era importante para a Igreja Católica porque o dogma da transubstanciação do pão no corpo e do vinho no sangue de Cristo era legitimada pela física substancialista de Aristóteles. A transubstanciação foi definida como dogma no Concílio de Latrão, em 1215, e considerada como doutrina certa no Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563. Acontece que Galileu passou a defender teorias que o aproximavam do atomismo. Em seu livro Ensaiador, publicado em 1623, inclusive com a aprovação do Santo Ofício, sutilmente expressou pontos de vistas atomistas, como quando afirmou que o calor produzido pelo fogo contém partículas ígneas e que a luz era formada por átomos. Galileu não deve ter percebido as consequências teológicas de sua teoria, mas os espertos jesuítas perceberam. Se existem átomos que formam matéria, então o pão e o vinho continuarão a conter átomos de pão e de vinho, mesmo depois de serem transformados em corpo e sangue. O atomismo inviabilizava a física da transubstanciação. Um padre chamado Horácio Grassi, com quem Galileu havia polemizado por causa da definição de cometas, passou a escrever obras acusando Galileu. A acusação era clara: Galileu seria herético e sua heresia é grave, pois atinge frontalmente o mistério do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Essas acusações foram divulgadas em escritos por pseudônimos, pois o livro de Galileu havia sido aprovado pelo Papa Urbano VIII e confrontá-lo diretamente seria questionar a autoridade do Papa, que aliás era amigo de Galileu. Mas surgiu uma oportunidade de acusar Galileu quando ele publicou em 1632 o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, livro em que ele reproduz um diálogo entre um heliocentrista e um geocentrista, logicamente ironizando o defensor da teoria da Terra plana, ou melhor, Terra imóvel. Nessa época, o Papa Urbano VIII estava enfraquecido diante das ofensivas do cardeal Borgia e foi pressionado a ser mais duro com os anti-aristotélicos, inclusive com Galileu. Diante do novo livro heliocentrista de Galileu, o Papa formou uma comissão de 10 cardeais, na qual se colocou como presidente. Galileu foi condenado por traição, ou seja, por desobedecer à ordem do cardeal Roberto Bellarmino, de não publicar escritos heliocêntricos. Ele foi condenado à prisão domiciliar e obrigado a se retratar publicamente do que havia escrito. Na verdade, o Papa estava protegendo Galileu. Ele queria evitar que ele fosse julgado pelo Santo Ofício, tribunal dominado pelos jesuítas, onde seria acusado de heresia, uma acusação bem mais grave e teria uma pena muito pior.
Com isso, o Papa encerra a polêmica e afasta todos os envolvidos do caso Galileu de Roma, inclusive os seus amigos e os caluniadores jesuítas, e proíbe a circulação do livro de Galileu. Foi humilhante para o velho Galileu ter que abjurar de suas crenças, mas ele ainda teve a oportunidade de viver por quase 10 anos ao lado de sua filha e de seus discípulos. E mais importante, teve a oportunidade de escrever discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências, um dos seus mais importantes livros, que foi publicado na Holanda em 1638. Galileu morreu em 1642, aos 77 anos. Sobre ele, como forma de uma retratação, escreveu o Papa João Paulo II. Galileu, fiel e sincero, mostrou-se mais perspicaz do que seus adversários teólogos. A frase indica que o mundo dá muitas voltas, como acreditava o impetuoso Galileu. Olá, sou o professor Eliezer Cardoso de Oliveira. Agradeço pela atenção.